tradicionais. Conectamos experiências, humanizamos relações, aproximamos oportunidades, abraçamos os resultados, facilitamos soluções financeiras e entregamos confiança. Vem junto, somos a Cressol. A correria do dia a dia pode causar doenças desagradáveis. Então, tome Vitamel, a vitamina do amor. Poderoso polivitamínico, composto de maca peruana, açaí, guaraná, ferro, zinco, selênio, manganês, vitaminas A, C, D e E, plantas medicinais, vitaminas e minerais que revigoram o organismo, combatendo os sintomas que impedem o bem-estar físico e mental. Vitamel, sinta o doce sabor da vida, com vitalidade, em Guarapuava, com exclusividade nas farmácias Farmanossa e Batel. Tem gente comemorando e bichos também. O Programa Paraná Mais Verde do Governo do Estado plantou 2,5 milhões de árvores nativas só este ano, inclusive espécies ameaçadas de extinção. Isso equivale a 2.500 campos de futebol reflorestados. Programa Paraná Mais Verde. O estado que mais produz na agricultura é também o que mais cuida da natureza. Paraná, Governo do Estado. América Burger, Big Lanches. Lanches grandes de verdade. 30 centímetros. Atendimento delivery e balcão. Todos os dias das 6 da tarde à meia-noite. 988339508. Vencer América, você também. ZYX 957, 94,3 MHz, canal 232, classe especial, Rádio Cultura FM, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Central Cultura de Comunicação, Guarapuava, Paraná. Cultura FM 94,3. Aqui o que você ouve tem credibilidade. Cultura, eleições 2020. A gente informa e você decide. Atualmente 8 horas da manhã, estamos de volta com o Assunto é Notícia e agora o nosso entrevistado ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura é o candidato pelo Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Guarapuava, Antenor Gomes de Lima. Antes, porém, comigo também por aqui o Kleber Moreta. Bom dia, Kleber. Bom dia para você, Tonico. Bom dia, ouvintes. Antenor, muito obrigado por ter vindo. Aceito o convite para a entrevista. Um bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos os nossos guarapuavanos que estão aí ligados nas eleições e querendo escolher o seu melhor condutor nesse momento, né, para a Prefeitura de Guarapuava. Bom, candidato, bom dia, né, para o senhor. Obrigado por ter aceito o convite. O senhor tem feito lives com figuras importantes do PT no Brasil, mas que não conhecem Guarapuava. Num eventual governo do senhor, o senhor vai formar um secretariado com essas pessoas de fora, que são importantes para o partido, ou com pessoas que conhecem de fato Guarapuava? As lives elas são esclarecedoras, porque a gente tem que beber na fonte daquilo que já deu certo. O Partido dos Trabalhadores revolucionou a saúde, a educação, pôs o pão na mesa dos trabalhadores brasileiros. Em Guarapuava, várias obras, o TFPR, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, tanta coisa que foi feita e a gente bebe na fonte de quem já teve essa experiência, essa vivência. É lógico que isso são lives que enriquecem toda a nossa região. Quando eu faço uma live, eu dialogo com a região toda, eu demonstro a nossa expertise em governar. Falava que nós quebraríamos o Brasil. Quem passou por um partido que quebrou o Brasil naquela época, gerando emprego, igual eles dizem, então se imagina agora. Agora deve estar muito fácil, né? O Brasil está quebrado agora, está com dificuldades agora. O ano anterior da pandemia cresceu 1%. Então, certamente, nós teremos os técnicos guarapuavanos aqui governando. Mas eles precisam também beber em fontes que deu certo. Qual o maior programa de transferência de renda do mundo que não tenha sido igual ao Bolsa Família? O maior do mundo. Transferência de renda vinculado à educação. O projeto Minha Casa Minha Vida, o ICMEIs, para Guarapuava, eu, como vereador, tive ingerência direta para 10 CMEs aqui em Guarapuava, que o prefeito da época perdeu o prazo. E eu trouxe o relator do Plano Nacional de Educação para conquistar do Brasil carinhoso mais 10 CMEs. Candidato, mas a pergunta é a seguinte. Numa das lives, eu tive a oportunidade de acompanhar, assistir essa live, que o senhor fez com o Quioro, que foi ministro da Saúde no governo Dilma. Sim. No final da live,
O seu candidato a vice, o João Nickers, ele fez um convite para o Quiora vir trabalhar em Guarapuava. Ele faria parte da sua equipe? Não. Isso é uma brincadeira, é uma coisa descontraída, jamais, né? Quantos médicos, quantos profissionais de saúde nós temos? Aqui, quem vai conduzir a saúde vai ser um profissional da área. Veja o que é a brincadeira que estão fazendo agora em Guarapuava, né? Escamotearam dados do Covid. O Covid está com força de novo. Aqui por quê? Porque colocaram alguém que não tem conhecimento, que é um técnico, me perdoe, um técnico de laboratório, mas não tem conhecimento nenhum da área da saúde. Nunca vivenciou, nunca atendeu um paciente, nunca colocou um paciente numa maca, não sabe diagnosticar uma amidalite, uma faringite, e vai lidar com isso. Eu vou ter ingerência direta, sim, na questão da saúde em Guarapuava. Por conta da minha vivência, eu passei, não há local dessa cidade que eu não tenha atendido, não há posto de saúde. Eu atendi no Banhado Grande, Sundária, Barreiros, Guairacá, nos Purungos, atendi Charquinho, Vila Carle, Santana, Bom Sucesso. E se eu for listar aqui, eu fico o dia inteiro, Colibri por último, não há local que eu não tenha trabalhado. Então eu vou ter ingerência direta na questão da saúde, acompanhando, cobrando, do secretário de saúde, que será algum profissional da área, mas eu vou estar junto. O seu secretário de saúde será o médico? Será médico também. Pode ser médico, um profissional de saúde que tenha conhecimento, um conhecimento técnico, claro. Bom, candidato, queria discutir um outro ponto do seu plano de governo. O senhor propõe ativar o Banco do Povo. Tem falado bastante, está no plano de governo e tem falado nas propagandas, né, do senhor. O objetivo desse programa seria oferecer crédito a microempreendedores. Mas atualmente, esse projeto é lá do passado, né? Atualmente a gente tem um cenário, uma rede bancária privada, mas também cooperativa de crédito, tem iniciativas de aval solidário, aval público, que tem oferecido crédito. E o que a gente percebe, fontes aí do Sebrae, né, que acompanham esses microempreendedores, é que o problema não é mais o crédito. Por que o senhor insiste nesse projeto que parece, né, estar aí ultrapassado do ponto de vista do crédito? Parece estar ultrapassado. Se você mirar e estudar um pouco sobre o Banco de Bangladesh, que é a grande inspiração dos bancos do povo, hoje ele tem mais de 2 milhões de correntistas no mundo. E aí ele está dentro de um contexto, a questão do Banco do Povo. Qual é o contexto? Que aí precisa ser bem estudado o plano de governo, não pode ser pontual. Se você olhar pontualmente, você vai se equivocar. Por que eu te digo isso? O Banco do Povo está vinculado à economia solidária. A economia solidária ela é fundamental. No pós-pandemia e já na pandemia seria fundamental. Eu fui o artífice dele e eu fiz um debate de 1 ano e 8 meses e a Rádio Cultura foi fundamental. Se não me engano, era o Tonique que acompanhava. Porque eu apresentava o projeto, ele era autorizativo. O vereador não pode induzir o prefeito a gasto. Mas eu fiz o debate político na época com o prefeito da época. E o que acontecia? Eu apresentava, eles retiravam, a Rádio Cultura me entrevistava lá. Quando eles apresentavam de novo, eu ia lá, eles retiravam, eu vinha da entrevista aqui. Nós medimos força. Quando o doutor Antônio Araújo assume por um período curto de tempo, ele inaugura o Banco do Povo. Só que eu apresentei uma emenda de 1 milhão na época, já era para a economia solidária. A prefeitura, depois, quando o prefeito volta, o titular, ela apresenta uma emenda de 100 mil reais. 100 mil reais por um ano, não dá nem para custeio, para gerar um cargo de comissionado, um cupincha para trabalhar lá. O que aconteceu foi destruído. E vinha 1 milhão do orçamento e 1 milhão da contrapartida do BNDES. E nem se fala depois dos governos petistas, o que significaria. E este é para a economia solidária, especificamente para a economia solidária. E hoje existem os fundos garantidores que a gente pode ir atrás e pesquisar de como melhorar esses recursos. Então a gente tem feito um estudo e a gente acha fundamental que tenha um banco de fomento guarapuavano. Nós vamos fazer um berçário de micros, pequenas empresas em Guarapuavas. Por quê? Nós temos que ter um planejamento. Esse berçário vai envolver universidades, porque o planejamento e a manutenção e o plano de voo, para dizer assim, dessas empresas, leva à morte delas no primeiro ano. Se a gente juntar o saber da Unicentro, TFPR, Faculdades Guairacá, Guarapuava e Campo Real, a gente vai ter um berçário adequado para micros e pequenos empreendedores, mas que precisarão de fomento. E o fomento vem do Banco do Povo, além da questão da economia solidária em si, que é para resgatar o miserabilizado. Candidato Antenor Gomes de Lima, o senhor aponta em seu plano de governo que pretende melhorar o acesso à informação
e garantir a participação cidadã. Do ponto de vista gerencial, pelo volume de trabalho, de decisões que o prefeito e sua equipe têm que tomar durante o mandato, o senhor acha que é viável colocar a participação popular como condição para a tomada de decisões? Ou se é, e grande parte desses temas, de que forma seria usada, né? O primeiro momento, ele é um momento tradicional. O momento tradicional, ele envolve as assembleias. Nós precisamos ir até a população. Nós temos mais de 100 cidades que nós administramos no país, onde o orçamento é participativo, é a comunidade que prioriza. Os recursos de obras, eles são escassos, mas são muito mal gastos em Guarapuava. Você pega uma lixeira, essas lixeiras modernas que tem, são 12, cada uma custou R$71 mil. O ouvinte sabe disso? R$71 mil em cada lixeira, são 12 lixeiras. A população escolheria isso? O grande empresário em Guarapuava escolheria? O micro, o pequeno, o comerciante, o prestador de serviço escolheria uma lixeira de R$71 mil e compra uma por R$1.000? Essas lixeiras subterrâneas. Exatamente. Eu pergunto se a população aceitaria. Esse debate tem que ser feito primeiro, no primeiro momento presencial. Depois a gente tem que evoluir para a tal da cidade inteligente, que é agregar as questões tecnológicas. Hoje, por celular, você pode entrar em contato com uma plataforma onde... O nosso plano de governo foi assim. Nós aceitamos propostas que vieram através da nossa plataforma digital. As pessoas colocavam ali, queremos isso, queremos aquilo. E isso é um processo a ser construído. Todo candidato a prefeito, e eu tenho reparado muito isso, a gente se torna um pouquinho super-herói por conta da televisão. Ele tem a solução para o primeiro ano. O primeiro ano vai ser o primeiro ano de resolver questões de gestão que são muito antigas em Guarapuava. De obras que nós não sabemos quanto custa. Comissionados nós temos perto de 250, que dá uma fortuna por ano os comissionados. Uma fortuna por ano. Nós só não sabemos quanto vai os comissionados da SURG até agora. Mas de resto é muito dinheiro. O que se gastou nesse aeroporto, meu Deus do céu? Para quê? Desde abril não funciona? O que se gastou? A prefeitura colocou 5 milhões. A população foi consultada. Está faltando médico, está faltando remédio, está faltando atendimento em Guarapuava. A atenção básica está largada em Guarapuava. O Covid foi usado como desculpa. Agora, consiga uma consulta lá, eu quero ver. As pessoas estão reclamando o tempo inteiro. Mas, voltando nesse aspecto da participação, Tenor, a gente tem hoje mecanismos, audiências públicas, por exemplo, que são pouco frequentadas. Aliás, a gente acompanha aí nos últimos anos, eu não sei se o senhor frequenta audiência pública, nas últimas nós não vimos, eu não sei se o senhor tem participado. É um mecanismo que já existe, mas é uma retórica só de campanha ou é algo que vocês de fato querem implantar no sentido que o cidadão vai ter o direito de realmente apontar ali seus interesses e ajudar nas decisões? Durante 16 anos, eu queria colocar onde nasceu em Diadema, né? A primeira prefeitura nossa. Durante 16 anos, Porto Alegre viveu o orçamento participativo. Os técnicos de Porto Alegre rodam o mundo, a ONU convidou, rodam o mundo para ensinar como funciona. Isso não é retórica e nunca foi. É a terceira vez que eu disputo, é a terceira vez que está no meu plano de governo o orçamento participativo. Eu não falei só de participar, não. É definir prioridades do orçamento. Na sua comunidade tem 10 problemas, 20, 50. Se eu pegar todo o dinheiro da prefeitura e colocar lá, eu não resolvo todos os problemas do seu bairro e falta para o resto. Prioridade. Chama-se prioridade. Quais são as prioridades elencadas pela comunidade? A partir dali você constrói. Quanto vai custar a obra, quando ela vai começar e quando ela termina. Porto Alegre, 16 anos, governou dessa forma e se tornou referência internacional. Corrupção, 0. Superfaturamento, 0. Sem essa folia de aditivo. Ganha concorrência, passa 1, 2 anos. Não terminei a obra. Aquilo que é para sair por 1 milhão, sai por 2, sai por 10. Vejo o aplicativo aqui em Guarapuava de Star. 433 mil aplicativo. Sendo que em Ponta Grossa a mesma empresa está ocorrendo uma CPI. Tem universidades que fornecem gratuitamente. Aqui em Guarapuava tem 5 empresas que poderiam participar do aplicativo, não foram chamados. Isso também é participação popular. Quando nós falamos de um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que envolve empresários, trabalhadores,
lideranças religiosas, a universidade e associações de moradores também é participação popular, mas para ajudar a planejar, para ajudar a dar rumos para Guarapuava. Agora, a participação popular ela tem que ser, não é assembleinha para dizer que fez, não é plenariazinha, é para a comunidade definir prioridade. E no outro ano, o prefeito passa e assume o compromisso e traz a obra que ele assumiu como compromisso. Mas, candidato, o senhor sabe muito bem, e o senhor foi vereador, acompanhou todo esse processo. Qualquer audiência pública que era convocada e que é convocada, é baixo a participação popular. As pessoas realmente não querem, não participam. Como motivar o cidadão e a cidadã para participar disso? Eu acho assim que vocês são do meio de comunicação e fazem um trabalho diferenciado. Eu sou, acho que talvez o vereador que apresentou muitos e muitos projetos diferenciados. O Banco de Leite é projeto meu, o projeto de economia solidária é meu, esse outro projeto que eu falei do Banco do Povo é projeto meu, e tantos outros. O Centro de Doenças Pediátricas Respiratórias é meu, aprovados, não aprovados, os 2 portais de transparência, vocês lembram que eram projetos meus, e eu fazia essa divulgação aqui, entrevistado que era. A propaganda da prefeitura tem que ser institucional. Ela não pode ser propaganda de marketing. Só você sai para a cidade de Guarapuava, você olha às vezes, parece que está morando no primeiro mundo. Não é verdade. A comunicação também tem um papel fundamental. Eu fui sempre um mobilizador. Faz 27 anos que eu estudo nos bairros. Eu não sou presente porque faz 27 anos que eu vou aos bairros estudar política. Estudar com as pessoas. O meu método é freiriano. Ninguém se educa sozinho, um se educa com o outro. A minha militância política se deu e eu tenho uma força política. E você há de perguntar de onde que ela vem? Eu sou mais bonito que os outros candidatos? Eu tenho recurso de empresário tocando minha campanha? Não tenho. Mas a minha militância se deu no meio da população. Discutindo com ela e continuará dessa forma. É essa forma que a gente vai mobilizar. Quando o orçamento participativo começou em Porto Alegre, de fato, a participação no primeiro ano foi muito pouca. As pessoas não acreditavam mais na política. Depois é que a coisa começa a andar. Por quê? Porque as pessoas perceberam que quando elas não participam, elas não tinham direito. A obra não ia mesmo, porque aquela comunidade não participava. Então eles começaram a participar. E aí isso é um processo pedagógico e nós temos que fazer isso. Mas espaços assim institucionais, como por exemplo, o plano de mobilidade urbana, teve uma ampla possibilidade de participação. Sim. O senhor desconsidera esses espaços institucionais, audiências públicas de prestação de contas, por exemplo, que são formalidades, mas que têm baixíssima participação? São formalidades da lei de responsabilidade fiscal, elas têm que ser feitas, continuarão sendo feitas, mas elas podem ser traduzidas para aquele camarada que trabalha até às 7 da noite, até às 8 da noite. A gente exige, a pessoa está moída, pode ser no final de semana a prestação de contas também, dos recursos do município. Quando nós governamos em Capuí, no Ceará, onde nasceu a figura do agente comunitário de saúde, o nosso prefeito colocava no muro da casa dele receitas e despesas. Todo o orçamento ia lá para as pessoas poderem olhar, dentro das suas realidades. Mas nós temos que ir até a comunidade, nós temos que criar esse vínculo. Não adianta achar que cidadania brota da noite para o dia. Isso é uma luta muito grande. Eu, quando me chamam para alguma reunião, eu falo assim, olha, eu quero que cobrem de mim. O primeiro ano vai ser de muito sofrimento, um ano e meio, se eu me eleger prefeito, vai ser de muito sofrimento. Mas eu quero que vocês cobrem de mim. Se vocês silenciarem, é como você que vai ao médico e fica calado. Como é que eu vou saber o que você tem se você não se queixa? Tem um tema, queria avançar aqui na discussão, falar de educação ainda nesse primeiro bloco, lembrando que a gente vai ter 2 intervalos comerciais no mesmo tempo, né, que serão os comerciais de outros candidatos, para que todos tenham exatamente aí o mesmo tempo que de participação, candidato. Eu queria falar de educação. Atualmente existe uma política de vagas prioritárias em meio período aqui em Guarapuava. Então, prioritariamente, a vaga é em meio período. Queria saber se o senhor concorda com esta política atual e se manteria ela num eventual governo do senhor. Então, esse é um dos debates prioritários. Eu iniciei aqui a conversa com vocês contando uma história e eu vou repetir porque os guarapavanos têm que ficar sabendo. A gente pouco fala de bastidores da política. Eu era vereador de último mandato e havia um programa da presidente Dilma chamava-se Brasil Carinhoso, que fazia parte do PAC, da construção de CMEIs, aquilo que o pessoal chamava de creche. CMEIs.
E eu, para surpresa minha, o prefeito Carli, da época, estava deixando passar os prazos, deixou passar batido. Porque, por desconhecimento, por falta de espírito público, deixou passar batido. Eu fui até o líder do prefeito, que era de oposição a mim, eu era o líder da oposição, que era o vereador Elcio Meira. Se um dia ele quiser, ele pode falar sobre isso, pode desmentir se quiser. Mas eu cheguei até o Elcio e falei: Elcio, nós somos adversário aqui, mas tem uma causa maior, que é a educação infantil em Guarapuava. E vocês perderam prazos. Eu poderia fazer, tradicionalmente, como muitos fazem aqui em Guarapuava, subir na tribuna. Fazer um discurso, desossar o prefeito da época. O que eu fiz, falei: olha, eu vou criar condições de vínculos de vocês com o relator do Plano Nacional de Educação, que eu fiz uma plenária aqui em Guarapuava. Convoquei todas as universidades, a universidade que existia da época, as faculdades, e pouca gente participou, de fato, que era o deputado federal Ângelo Vagnoni. Quando eu entrei em contato com o Vagnoni, ele disse: eu vou entrar em contato com a secretária de Educação, que coincidentemente era a esposa do Elcio, e nós vamos mandar um técnico do Ministério da Educação para construir essa possibilidade. E foram 10 CMEs que o prefeito atual, quando inaugura, solta foguete, transforma numa Disneylândia na frente, dizendo que foi Guarapuava que fez, e esquece do nascedouro disso tudo. Então, como a gente... E para tentar zerar a fila, eles reduziram o tempo de atendimento. Como agora resolver esse problema? Novamente, conversando não exclusivamente com os técnicos, mas com a população, conversando com os técnicos, com os profissionais da área, como solucionaremos isso. Quando eu dei a pista para você aqui, que se gasta fortunas com lixeiras, se gasta fortunas com um aeroporto que não funciona, eu estou indicando para você que a gente pode ter recursos para fazer outras coisas, para a saúde, para a educação infantil, e aí é que está o volume, o gasto com cargos comissionados, que tem os maiores salários. Como que a gente pode economizar? Mas assim, objetivamente, até para a gente poder ir para o intervalo, o senhor, na sua avaliação, é preciso manter essa política do meio período ou não? É preciso buscar aquilo que é direito constitucional, que é resolver o problema da educação infantil. Essa é a questão. Isso eu lutei lá atrás no plano do governo e vou lutar novamente. Quantas mães hoje, em situação de miserabilidade, aí você tem que ter a tal da transversalidade, você vai ter que ter um vínculo entre a assistência social e a educação. Como que uma mãe que está passando necessidade, que tem que trabalhar o dia inteiro fora, pode deixar o filho só meio período? Nós vamos ter que fazer essa discussão. Não adianta. Isso vai ter que ser feito. Nós estamos conversando com o candidato Antenor Gomes de Lima, do PT, Partido dos Trabalhadores, que é o nosso entrevistado ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura nesta sexta-feira. São 8 horas e 21 minutos, voltaremos em instantes e na sequência daremos continuidade a essa entrevista. Cultura, eleições 2020. A gente informa e você decide. Cultura FM 94,3. Aqui o que você ouve tem credibilidade. E atenção para esta novidade em Guarapuava. O jeito de pensar do seu filho é diferente. E o jeito de aprender também. O Colégio Alfa está dando mais um passo em Guarapuava e região. É a continuidade de um projeto de excelência com o lançamento das novas turmas do ensino fundamental 1 e 2. Aulas de laboratório, inteligência de vida, tecnologia e experiências criativas. Matrículas abertas. E para mais informações, ligue 30 35 30 10. O Alfa Guarapuava fica na Rua Doutor Laranjeiras 564. Venha conhecer o nosso projeto de ensino. Alfa, o ensino da próxima geração. E atenção, vamos falar do revolucionário Amargolina. Você não pode comer nada que tudo te faz mal? Tem digestão demorada, boca amarga e gordura no fígado? A Amargolina é a solução.
eficaz contra a prisão de ventre, enxaqueca, amarelão, diabetes, bilis preguiçosa, colesterol ruim, queimação e auxilia no bom funcionamento dos rins. Não deixe faltar em sua casa e não aceite imitação. A Margolina é a solução. Disponível nas farmácias 3000, Farmanossa, Batel e Celeiro Nacional de Guarapuava e Pinhal. Focos, Clínica Oftalmológica. Os doutores Túlio e Janaína Paiato estão atendendo normalmente e com a clínica preparada para te atender, cumprindo sempre com todas as normas e exigências da saúde. Então, ligue agora mesmo no 3627-1098 e agende a sua consulta. Oftalmologia geral, cirurgia de catarata, doenças da retina e lentes de contato, além de uma moderna estrutura e atendimento exclusivo, visando a sua satisfação. Focus Clínica Oftalmológica, na Brigadeiro Rocha, 1253, aqui no centro. O telefone é o 3627-1098. Doutores Túlio e Janaína Paiato. A saúde de seus olhos em primeiro lugar. Cultura FM 94,3. Uma das emissoras da Central Cultura de Comunicação. Adquira sua motocicleta Yamaha na Savana Motos. Factor 125, Factor 150, Phaser 150 UBS, a pronta entrega. Isso mesmo, a pronta entrega. Compre à vista ou financie, mediante aprovação Banco Yamaha e saia de motocicleta na hora. Savana Motos, 3035-3202, próximo ao Chafariz. Alô, povo do meu Brasil! Vem aí informações da Oral Sim, a Clínica do Sorriso, que eu, Leonardo, confio e indico. Olá, queridos amigos, aqui quem fala é o Dr. Vitor, diretor nacional da Oral Sim Implantes. Uma alegria e uma gratidão enorme a cada um de vocês. Milhares de pessoas que estiveram conosco nesta grande campanha, Prevenção ao Câncer de Boca. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança. Quero dizer a cada um de vocês, transmita estes conhecimentos. Vamos juntos mudar esta história. Previna-se para sorrir. A campanha é eterna. Viu só como a Oral Sim pensa na gente? É, menino, por isso que a Oral Sim é referência em todo o Brasil. Eu confio e você também pode confiar. Oral Sim, 3141-5151 ou 99825-6051. Oral Sim, o sorriso do Brasil. Coligação Guarapuava cada vez melhor. Cidadania, PSDB, PL, PP, Podemos, PSD e PROS. Essa parceria de Guarapuava com o governo do estado, eu tenho certeza que vai continuar dando certo. Não é à toa que nós vamos agora começar a duplicação de 8 quilômetros tão esperados na 277 no perímetro urbano da cidade, que vai mudar toda a lógica, toda a mobilidade da cidade de Guarapuava. Por isso, eu peço seu voto para o meu candidato a prefeito, o candidato da União, o candidato de Guarapuava, que é o Celso Góes, com o número 23. 23. Exclusividade das Óticas Precisão. Montamos seus óculos em 1 hora. E tem mais. Na compra da armação, a sua lente é grátis. Óticas Precisão, na 15, no terminal e no shopping. Óticas Precisão, o símbolo da boa visão. A correria do dia a dia pode causar doenças desagradáveis, estresse, depressão, cansaço físico. Então, tome Vitamel, a vitamina do amor, poderoso polivitamínico que revigora o organismo, combatendo os sintomas que impedem o bem-estar físico e mental. Vitamel, a vitamina do amor. Sinta o doce sabor da vida, com vitalidade. Em Guarapuava, com exclusividade nas farmácias Farmanossa e Batel. Atenção você que procura a sala comercial na cidade de Guarapuava. Nós temos uma excelente dica. No calçadão da 15 de novembro, centro comercial e financeiro da cidade, em frente à Praça da Catedral, tem o edifício Nossa Senhora de Belém. Nele estão disponíveis para locação salas de diversos tamanhos, com ou sem banheiro, com aluguel mensal a partir de R$600. Há também auditórios para locação. Mais informações pelos telefones 42 30 35 7200 e celular WhatsApp 99967 7204. Tudo sobre Guarapuava. Centrocultura.com.br. Cultura FM 94,3. Jornalismo com credibilidade.
Cultura, eleições 2020. A gente informa e você decide. 8h27, estamos de volta com o Assunto é Notícia, hoje com o nosso entrevistado, Antenor Gomes de Lima, candidato a prefeito de Guarapuava pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Hoje eu queria tratar de um tema aqui que também está no seu plano de governo, Antenor, que é a agricultura. Uma das propostas do candidato é oferecer assistência técnica para a agricultura familiar. Hoje existem no Estado e da União alguns institutos, né, e também a rede privada que presta esse atendimento aos agricultores. Queria saber qual será o foco da assistência técnica prestada pelo município e qual que seria o objetivo dessa assistência técnica. A assistência técnica, Guarapuava é uma região agrícola, né? Assistência técnica, o empresário, o agronegocista, ele tem ela via a sua própria contratação. A iniciativa privada, ela tem condições, ela tem recursos, tem o seu agrônomo, o seu técnico trabalhando para ele. Essa foi uma grande demanda que nós encontramos no nosso plano de governo. Então, o nosso governo, o plano de governo já foi participativo. A comunidade ela estabeleceu. Na eleição passada, eu visitei 8 comunidades, porque era presencial, para construir o plano de governo. Só do interior eu estive em 8 comunidades. E a discussão da assistência técnica ela estava presente nas 8 comunidades que eu me fiz presente. E as pessoas assinavam, né, que participaram do plano de governo. Quando nós voltamos agora e fizemos uma discussão, ela praticamente online, toda a construção do plano de governo foi online, os técnicos que lá estavam e que visitam as comunidades permanentemente também trouxeram esse debate da assistência técnica e extensão rural. Junto dela, nós criamos um grande debate interno. Como se daria isso, inclusive, na formação da juventude do campo. Porque se pode reparar, as escolas nossas, o transporte escolar que tem que ser melhorado também, né, que vai buscar o jovem lá no interior, ele tem que também, nós temos que mirar na educação os que estão morando lá no campo. Né? A escola no local onde as pessoas estão. Há escolas que são rurais. Né? Eu vi de exemplo do Guaracá, que tem uma escola lá. Nós também temos que pensar dessa forma. Ao mesmo tempo, nós temos modelos no Brasil, e a primeira casa familiar rural do Brasil ocorreu aqui em Santa Maria do Oeste, lá no Chapéu do Sol, a companheira Cida Schaefer, que foi vice-prefeita pelo PT. Foi a primeira escola familiar rural. Então, nós estamos discutindo esta possibilidade de preparação de técnicos que sejam oriundos da agricultura. O Pinhão tem uma casa familiar rural também, né, onde em dias específicos, em finais de semana, são preparados técnicos oriundos da comunidade para esse entendimento. Claro que dialogando com a questão de Emater, de outros assistentes, né, que venham de outras entidades governamentais. A gente não vai fechar a porta, não tem nem como pensar. A partir do momento que você tem assistência técnica, você também pode dialogar com a possibilidade de agregar valor e trabalhar também com a possibilidade da agroindustrialização. Todos nós sonhamos com grandes empresas. Qual município não sonha em atrair uma grande empresa, a industrialização, tudo. Mas nós temos um plano que, primeiro, se você fortalecer a agricultura familiar, que ela traz sustentabilidade, respeito ao meio ambiente. Sustentabilidade porque a maior parte daquilo que nós comemos vem da agricultura familiar, né? Mas você, buscando uma forma onde você trabalhe com agricultura orgânica, você agrega valor. Qual pai, qual mãe quer colocar veneno na sua mesa? Eu brinco com os agricultores familiares, vocês têm que anunciar mais. Existem já um trabalho bem feito da questão das feiras, né? Mas nós também queremos discutir a possibilidade de implantação do mercado municipal, para que tanto para o agricultor familiar cotidianamente poder colocar os seus produtos, quanto para os artesãos que não têm um local em Guarapuava. Então essas questões são fundamentais. Ninguém vai para frente sem assistência técnica. Em todas as profissões você tem que estar se aperfeiçoando. Se você viesse aqui na Rádio Cultura há 20 anos atrás, não ia ter vários computadores na mesa. Vocês tiveram que se adequar, tiveram que evoluir.
dialogar com a modernidade. E o agricultor não é diferente. Bom, nós estamos conversando com o candidato do Partido dos Trabalhadores, PT, Antenor Gomes de Lima. Antenor, em seu plano de governo, o senhor afirma a intenção de revisar a política municipal de habitação de Guarapuava e o plano local de habitação de interesse social, e que o objetivo é produzir unidades habitacionais por iniciativa pública ou privada, com prioridade para famílias de 0 a 3 salários mínimos. É um fato que a prefeitura sozinha não consegue construir empreendimentos imobiliários devido à falta de recursos. Qual será especificamente o papel do município em sua política habitacional? Então, a política habitacional, ela ela grita, né? Nós não vamos ter o Minha Casa Minha Vida, praticamente ele morreu. A gente vai, como eu disse, sanar os recursos, o primeiro e no máximo o segundo ano. A gente vai fazer uma economia muito grande e a gente vai partir da visão de economia solidária. Quando a gente partir da visão da economia solidária, Guarapuava vai ser a referência nacional da economia solidária. E para ser a referência nacional da economia solidária, uma das formas que nós trabalharemos serão as formas de mutirão de casa própria. A gente, logicamente, que isso trará, digamos assim, uma educação popular. O próprio mutuário vai ajudar com a sua própria mão de obra, porque não tem recurso. Isso é evidente que não tem. Mas a prefeitura ela pode dar condições de terrenos de desapropriação própria do município, e a partir da economia solidária, que vai envolver o escambo, as trocas entre as pessoas, troca de serviços. Eu falo, nós vamos ser referência mundial da economia solidária, porque vai ser o primeiro ataque que a gente vai fazer, vai ser o primeiro ataque, a questão da economia solidária. A partir dali, criar as condições de uma forma diferente de resolver problemas locais. A vida acontece lá na comunidade. A comunidade precisa de música, precisa de teatro, precisa de dança, precisa de diversão, precisa de moradia lá na comunidade. Então e esse exemplo eu peguei, e quando nós colocamos no plano de governo, eu banquei o exemplo, o modelo, quando a Luiza Irundina governou, ela está hoje no PSOL, se não me engano, do Boulos, governou São Paulo, que era construir casas maravilhosas a partir do sistema de mutirão, que para nós caboclos chama-se puxirão. Mas, Antenor, a Irundina foi prefeita de São Paulo em 90, né, 93. Sim. Hoje, para se construir um conjunto habitacional, você precisa ter uma série de regras, inclusive para financiamento, né? Você precisa ter infraestrutura básica, isso custa dinheiro e não tem como fazer em mutirão. Qual que vai ser o papel da prefeitura, né? Voltando à pergunta do Tonico, assim, você já deu uma parte, mas essa questão da infraestrutura depende da prefeitura. Para pré-moldado não existe financiamento também. Exatamente, mas a infraestrutura é justamente aí que entra a prefeitura. Você não pode achar que um programa habitacional vai funcionar em 1 mês, 2 meses. Estou falando, isso é uma coisa gestada, trabalhada, quais os recursos, quais as condições que criaríamos para fazer. Veja, eu insisto aqui, nós nos tornamos super-heróis na campanha, né? Parece tudo todo simples, está ali no papel, e esse plano de governo que foi construído por várias pessoas, por técnicos. O doutor Antônio Araújo, que é o coordenador da minha campanha, ele falou, esse grupo teu parece uma Sorbonne, de tantos professores doutores que estão aqui participando. Justamente isso que eu coloquei. Isso é um trabalho para 2, 3, 4, 5, 6, para o próximo prefeito que vier também. Mas nós temos que ter um plano de habitação, nós temos que revisar o plano de habitação. Ou nós sentamos em cima de um problema, ou começamos a colocar o pessoal nos fundos de vale, igual a gente vê aí. Tem uma enchente, sai todo mundo correndo de madrugada. Então nós temos que ter um plano, nós temos que revisar o plano municipal de habitação e partir para essa questão. A questão da infraestrutura, concordo com você. A nossa ideia é reformular toda a questão, ter um trabalho permanente de infraestrutura de Guarapuava. Nós temos que ter um trabalho permanente. Nós não temos... antigamente eu lembro como é que eram feitos os condomínios aqui em Guarapuava, como é que eram feitos? Era da noite para o dia, assim. Colocava lá, não tinha luz, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha nada. Claro que isso é um trabalho de se buscar recursos também fora. Nós não somos uma ilha. E Guarapuava tem direitos. A pessoa fala, agora você não vai dialogar com o governador, não vai dialogar com o presidente, mas eu tenho que ir.
Se eu for eleito pelos guarapuavanos, eu represento o Guarapuava. Ou o presidente não pegou voto aqui, nem o governador. Espera aí. Então, isso é um todo. Agora, eu apresentar a solução pronta em 1 mês, 2 meses, não vai acontecer. Mas nós vamos revisar o Plano Municipal de Educação, de habitação. É só para a gente passar para outro assunto, para finalizar a habitação. Esse modelo atual de financiamentos, de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que inclusive tem a participação do privado, né? O setor privado pode adquirir uma área, fazer um empreendimento ali por faixa 1, principalmente, faixa 2, que também é uma habitação para pessoas de baixa renda. Esse modelo você está descartando ou não? Não. Como descartar? As pessoas que se inscrevem, elas veem as suas condições. Você vai fazer segundo o teu bolso. Se você tem as condições de ser incluído nesse programa, você vai fazer. Por que eu vou dizer que não? Né? Eles têm expertise, sabem fazer, estão fazendo. Parabéns, são bem-vindos. Mas por que eu vou me contrapor? E aí se soma a isso esse modelo que exatamente, se soma por quê? Porque vai buscar os vulneráveis. Eu acho assim que o dia que a gente aceitar que tem a gente morando na rua, porque falta uma casa, há quem mora na rua por opção. Mas o dia que a gente aceitar que a gente passe fome, que a gente mora na rua... Ou em barracos, hein? Ou em barracos, a gente se desumanizou. Perdeu o sentido da luta política. Eu falo que nosso mote é gente que cuida de gente. Aí entra o papel da assistência social. É de localizar. Tem muita gente sofrendo profundamente. O que aumentou o morador de rua em Guarapuava é uma coisa de louco. É só sair por aí e ver. Nós estamos conversando com o candidato do Antenor Gomes de Lima, candidato a prefeito de Guarapuava, pelo Partido dos Trabalhadores. São 8h39. Nós voltaremos na sequência para o último bloco dessa entrevista. Cultura, eleições 2020. A gente informa e você decide. Cultura FM 94,3. Aqui o que você ouve tem credibilidade. Você está ouvindo Rádio Cultura 94,3. Uma das emissoras da Central Cultura de Comunicação. Conheça agora os vereadores do MDB. Campus 15151. Gente amiga de Guarapuava, por uma cidade participativa, peço o seu voto. Antenor para prefeito e Campus para vereador. 15151. Meu abraço. Cecília 15005. Sou cristã, valorizo o trabalho das mulheres, cansada dos mesmos. Quer mudança e uma Guarapuava melhor para a sua família? Vote na Cecília. Esses são os vereadores do MDB, que vão cuidar de você e da cidade. Vote 15. Adquira sua motocicleta Yamaha na Savana Motos. Factor 125, Factor 150, Phaser 150 UBS, a pronta entrega. Isso mesmo, a pronta entrega. Compre à vista ou financie, mediante aprovação Banco Yamaha e saia de motocicleta na hora. Savana Motos, 3035-3202, próximo ao Chafariz. Cuidar e proteger. Segurança, engenharia e medicina do trabalho. Mantenha sua empresa em dia com as exigências do Ministério do Trabalho e Previdência. Programas preventivos obrigatórios, exames ocupacionais, cursos e treinamentos em diversas NRs, como NR10, NR20, NR33, NR35, entre outras, e avaliações para emissão de laudos para comprovação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Para isso e muito mais, procure a Cuidar e Proteger. Segurança, engenharia e medicina do trabalho. Em Guarapuava, na Benjamin Constant, 1975. Telefone 3035-3173. Cultura FM. Cultura FM. A música que tem o clima da estação. 94,3. Cultura FM. Primavera. Música você encontra em muitos lugares, até no rádio. Agora, a prestação de serviços, utilidade pública e compromisso com a nossa gente, o lugar é aqui. Cultura FM, cada vez mais junto de você. Chegou a hora, Guarapuava, o futuro chegou. Pra fazer a diferença, é com o 13 que eu vou. É hora da mudança, é hora da união. É mais emprego e renda, muito mais educação. Só quem ama esta terra e sabe Doutor Antenor Prefeito e João Nicars Vice. É gente cuidando de gente. Vote 13. O futuro antecipou e juntos evoluímos. Somos digitais e tradicionais.
Conectamos experiências, humanizamos relações, aproximamos oportunidades, abraçamos os resultados, facilitamos soluções financeiras e entregamos confiança. Vem junto, somos a Cressol. Clínica Dentária Sorriso, Clínica Geral, Ortodontia, Endodontia, Prótese, responsável, Dr. Carlos Eduardo Graçano, CRO 25452, CLM 1241, atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18h30 e aos sábados das 8 ao meio-dia. Clínica Sorriso, 15 de novembro, em frente à Praça da Catedral. A Rádio Cultura é de Guarapuava, com muito orgulho. Produtor rural, já imaginou participar de uma feira virtual? De 26 de outubro a 27 de novembro, acontece a primeira Feira Virtual AgroBebê. Um evento inovador e cheio de ofertas exclusivas para você. Acesse broto.com.br para conhecer as novidades em máquinas e equipamentos. E ainda ter financiamento com as melhores condições. Não esqueça, Feira Virtual AgroBebê é no broto.com.br. Banco do Brasil, o seu maior parceiro no agronegócio. Cultura FM 94,3. Uma das emissoras da Central Cultura de Comunicação. Comece o dia bem informado. O assunto é notícia. O maior e melhor informativo do rádio de Guarapuava e região central do Paraná. Múltiplas plataformas. Além do seu rádio, a cultura está na internet no centralcultura.com.br. Está no seu celular através dos aplicativos para Android e iOS. Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná, para o mundo todo. Uma voz católica no seu rádio. Cultura FM 94,3. Jornalismo com credibilidade. Cultura, eleições 2020. A gente informa e você decide. 8h44. Nosso entrevistado aqui no Assunto é Notícia, ao vivo, nesta sexta-feira, é o candidato Antenor Gomes de Lima, do PT, Partido dos Trabalhadores, candidato ao prefeito de Guarapuava. Antenor, no seu plano de governo, que nós tivemos acesso e estamos com ele aqui em mãos, o senhor propõe uma Secretaria de Cultura. Por quê? Porque a cultura, ela envolve todos os tipos de arte, né, possíveis. A música, o teatro, a dança. Eu tenho dentro os audiovisuais, as artes plásticas. Eu tenho dentro da minha alma esse vínculo. Eu, quando fui a Curitiba para estudar, graças à iniciativa e à luta da minha família, uma família humilde, e o meu irmão jogava futebol e me ajudava, mas eu cantava em barzinho, né? Então aquilo, e escutava muita música brasileira, aquilo me manteve vivo, eu falo assim, o meu imaginário, a música maravilhosa, a poesia brasileira, tal, e aquilo me encantou demais. Quando eu volto a Guarapuava, já formado, e depois eu tiro um ano, como médico lá no Exército, do 26º GAC, eu fui médico com muita alegria do 26º, né? No Exército, fiz muitas amizades. Eu, quando saio, eu começo a fazer uma militância, e toda a militância que eu fazia, eu ia com a música. Eu montei 60 grupos de base para estudar política. E todas elas eu levava sanfona, viola, tudo que eu podia levar de instrumentos. Por quê? Porque a gente cantava, estudava 40 minutos, depois a gente cantava, depois a gente comia, como todo guarapuavano faz, né? Você recebe alguém na tua casa dessa forma. Na década de 90, eu percebi que Guarapuava e a nossa região, eu tenho origem também no Pinhão. Meu pai nasceu no Faxinal dos Coutos, minha mãe nasceu aqui na Campina do Simão, no Cerro Verde, viveu ali. E a nossa terra era uma terra de sanfoneiros, de gaiteiros, né, que a gente fala, né? E eu montei uma orquestra de sanfona, vira e mexe. Eu fazia apresentações com orquestra de sanfona que tocava, além da música regional, tocava MPB, tocava jazz, tocava blues. Então eu sempre fui quase que, não sei se eu posso me nominar assim, um mecenas, alguém que incentivou a tirar o dinheiro do próprio bolso ou do meu mandato para fazer esse tipo de trabalho. Bem, posteriormente eu criei um projeto chamado Solidum, que veio do latim, do in solidum, que era solidariedade.
Nós tiramos jovens da violência, da drogadição, da prostituição pela música. Eu montei uma escola de música erudita, aí era aqui em cima da banca do Henrique, é onde tem aqui, em cima da banca do Henrique. Durante 8 anos funcionou. Então eu montei este projeto, que era o Solidum, que vinha do Insolidum, como eu disse, Solidariedade, e que eu comprei violoncelo, violino, clarinete, todos esses instrumentos que eu podia comprar do meu próprio bolso, eu comprei, contratei um maestro com a família dele e eles ensinavam gratuitamente os jovens da comunidade, com partitura, tudo, a música erudita. Infelizmente, esse era um funcionário querido, né, o Renilson, das Casas Bahia, ele foi embora. E ao mesmo tempo, paralelamente, eu comecei a trabalhar o outro projeto, que era o Solidum, também com 23 artistas, que era da MPB, a música popular brasileira. Então, a gente passava as temáticas para conhecer a música nacional, lógico, música do mundo inteiro, de qualidade, nós passávamos, e funcionou durante 8 anos. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um projeto de cinema para os jovens, que toda semana a gente se reunia para assistir o filme. Nós tínhamos o nosso telão, nós assistimos filmes que eram formativos, por exemplo, sobre nazifascismo, que hoje graça no mundo. Só para falar da secretaria, para a gente conseguir também avançar em outros temas. Mas eu gostaria de falar disso por de onde que vem, porque claro. Eu não sou um ponto fora da curva na cultura. Todo mundo acha assim. Depois dessa questão do Solidum, com 23 artistas, nós montamos um estúdio gratuito para os guarapuavanos gravarem seus CDs e montamos a estrutura de cinema e de áudio. Nós fizemos um filme que não foi lançado. Nós temos um filme pronto com 30 atores guarapuavanos e um estúdio que gravava gratuitamente os CDs e nós lançávamos no YouTube os artistas guarapuavanos. E ao mesmo tempo tinha um programa de TV que chamava-se Palco Guarapuavano, que ficou durante 8 anos. Eu tive na Rádio Cultura o programa. Sim. Nos sábados eu apresentava o Palco Guarapuavano aqui na Rádio Cultura, que daí já era para rádio. Mas lá eu fazia o Palco Guarapuavano aqui, que atores guarapuavanos trabalhavam e os cantores guarapuavanos se apresentavam, além do Benedito Custódio, que era o personagem central. E por isso que me levou a esse pensamento. A Secretaria de Cultura, nós vamos estruturá-la para que ela consiga implementar a cultura espalhada em Guarapuava. Por que ela é fundamental? Todos os espaços que me forem fornecidos de boa vontade pela classe média alta, os religiosos da cidade de Guarapuava terão a presença do projeto de música, teatro, dança, audiovisuais e artes plásticas no sábado. Se porventura isso não ocorrer, será nos próprios da prefeitura, que são as escolas. Então isso eu quero também ajudar a coordenar. Nos finais de semana vai ter música, vai ter teatro, vai ter dança. É muito melhor um jovem lidar com música, com teatro, com dança e com esporte. E aí eu procurei o reitor da universidade, fui conversar com ele para a gente ver como é que resolve essa questão dos estagiários. Nós temos que ver a parte legal disso, para que no final de semana o estudante de arte e educação possa estagiar e ter uma bolsa. O estudante de arte e educação e o estudante de educação física. Ele possa ser... porque a gente tem que aí trabalhar o esporte paralelamente. Né? Aí é mais uma transversalidade, 2 secretarias que vão dialogar. Então isso é importante. E a secretaria é necessário. Você tem que ter uma secretaria que pense exclusivamente. A cultura ela tem que chegar em cada bairro, em cada canto de Guarapuava. É a coisa que mais liberta, é a coisa que mais tira da droga, é a coisa que as pessoas mais velhas... Eu vou criar um festival de cinema em Guarapuava. O 1º, o 2º e o 3º ano serão intracorpos, serão só entre guarapuavanos. No 4º ano vai ser um festival nacional. Bom, a gente, para avançar num outro tema, saúde. A gente sabe que tem uma dificuldade grande para contratar médicos. É uma dificuldade não só de Guarapuava, mas de outras cidades. A gente queria saber qual o plano do senhor para contratar profissionais em quantidade suficiente para atender. A gente foi ferido de morte, né, nessa área. Eu pego o exemplo de Ponta Grossa, né, quando o presidente intempestivamente criticou os médicos cubanos, eles perderam 70 médicos, né, do Mais Médico,
Em Guarapuava foi uma grande quantidade. Existe o programa Mais Médico, mas ele não atrai pessoas. Eu acho que assim nós vamos ter que ter digamos assim, uma reestruturação no atendimento. E que isso vai passar aí sim vai passar por um grande debate que envolve o CRM. Vocês vão de saber, por exemplo, que nesse período muita gente está atendendo online. Muita gente. Online só vale no tempo de pandemia ou dá para você estabelecer um outro tipo de atendimento também? Essa é a pergunta que eu estou colocando aqui para a comunidade pensar. Mas você, como médico, acha que é possível isso? E se está sendo possível agora, também pode ser possível na frente. Como que alguém que está distante, de repente, você é um técnico preparado, treinado durante um ano para saber fazer um exame físico? O enfermeiro sabe fazer um exame físico. E daí você tem alguém centralizado, como o SAMU faz, com computador, com uma tecnologia adequada. Ele não vai saber identificar um apendicite, ao invés de apendicite ficar 10 horas sentado na UPA? Isso eu estou jogando uma ideia aqui no ar. Manter o atendimento remoto. Manter também o atendimento remoto. Essa seria uma alternativa para É uma alternativa momentânea para suprir. Mas de resto, assim você tem que dialogar com a questão de... Você tem que dialogar com a questão de recursos públicos para quê? Para você ter a tecnologia suficiente. Ao mesmo tempo, você precisa de recurso para contratar profissionais. Hoje o profissional ele vê quantos saem da universidade querendo trabalhar. E hoje a quantidade de profissionais que se formam, e logo aqui também vai ter, né, bastante gente se formando e que vai querer ficar por aqui. E o setor público ele tem que ter essa dimensão. Nós não podemos abrir mão de que a prefeitura faz o atendimento básico, que resolve 95% dos problemas. É resolvido em posto de saúde. E aí você precisa de uma educação para a saúde. Se eu rodo aí, eu vejo toda semana suicídios de jovens em Guarapuava. Será que a gente não consegue identificar nas escolas, identificar nas empresas as depressões? Eu sou clínico, mas eu tenho experiência suficiente para identificar. Será que a gente não consegue? Quantas vidas perdidas, né? E a pandemia acentuou o problema porque a gente não se tornou mais presencial, ninguém mais se visita, ninguém mais se vê. Infelizmente, a gente tem que se proteger. A vacina não vai ser de uma hora para outra ainda, né? Eu quero crer que lá em março, abril, eles vão estar lutando ainda contra essa pandemia. Mas em relação a médicos, então, me parece claro que o senhor tem essa proposta de, havendo possibilidade do CRM, enfim, continuar o atendimento remoto, mas ainda assim vai precisar contratar médicos. Sim, vai precisar. Sim, nós temos que buscar essas condições, esses recursos. Por isso que eu falo, a prefeitura vai ter 2 Sovinas lá, eu e o João Nickers. Todo dia nós estamos analisando como é que seria esses cortes de recursos para a gente otimizar o recurso que existe, né? Por isso que a gente fala o tempo inteiro, né? Dos gastos exagerados aqui, ali, lá, né? Que a gente vai ter que cuidar, porque senão a gente vai ter muitas dificuldades. Nós sabemos, não é brincadeira, o povo de Guarapuava tem uma expectativa muito grande na saúde, e eles falam para mim, eu falo assim, me dê um tempo, deixa eu trabalhar 1 ano, 1 ano e meio, 2, e vocês vão ter uma saúde modelo. Bom, tem um tema também que é fundamental na próxima gestão, seja quem for o prefeito, todas as projeções apontam que o aterro sanitário se esgota. Na sua opinião, na sua avaliação, no seu plano de governo, qual é a melhor proposta para a destinação de resíduos? Olha, aqui, eu não acredito que seja na próxima, né, que vai... há estudos que apontam nisso, mas nós já avisávamos lá atrás, enquanto vereadores, né, dessa necessidade de outro aterro. Só que daquela época em diante foi construído outro, mas ele deve encerrar em 22 pois ou 23. Mas a gente isso nós temos que pensar também, porque é uma questão ambiental, como é que você não vai, né? E isso é uma coisa assim que não pode esperar. Mas vocês têm uma proposta clara já sobre isso? Nós pensamos novamente mais um aterro, não há outra forma. Eu acho que não há outra saída. Nós vamos ter que guerrear. Onde que nós vamos colocar os resíduos? Público, privado, pode fazer parceria. Então você não descarta a possibilidade do privado? Não descarto, aí não descarto, porque é uma questão de recursos também, né? Compreendo. Acho que a gente tem 3 minutos ainda. Uma última pergunta, queria voltar na área da saúde, saber, só que a gente precisa em 3 minutos que o senhor faça essa resposta. Centro de especialidades. Já existe um consórcio, Guarapuava faz parte, Guarapuava instituição, né? Não é o prefeito de Guarapuava,
Mas eu queria saber se o senhor concorda com o atual protocolo de intenções para abertura do Centro de Especialidades, que é uma obra que está fechada em Guarapuava. O Centro de Especialidades ele tem sido usado até agora como um trabalho de propaganda, marketing e propaganda o tempo inteiro. Quantas vezes já foi inaugurado? Não funciona. Eu acho que assim, que nós, esse que está falando que é próximo do Guarapuava Esporte Clube. Né? Exato. Nós precisamos, aí sim, dessa mobilização que é regional. Guarapuava ela é um polo. Ela tem um peso, né? E nós temos que fazer essa discussão. E até porque Guarapuava tem que trabalhar consorciado em várias áreas, né? Nós vamos ter que trabalhar em vários consórcios. Nós não somos isolados, até por ser polo. Mas eu fico... É dolorido isso. E isso diz respeito ao Estado, mas nós temos que nos juntarmos para resolvermos isso. Porque o que nós temos visto até agora virou uma carta de intenções que é puxado da manga no período eleitoral. Passou aquele período eleitoral, não funciona. Mas com esse pacto atual, o senhor conhece esse pacto que já existe sim. E concorda com ele? Eu acho que pode ser melhorado a discussão com os entes que fazem parte, até pelo peso que Guarapuava tem. Guarapuava tem um peso maior. Guarapuava tem uma população maior. Tem gente, esse dia nós fizemos uma entrevista com uma mulher que foi fazer cirurgia no Candói. Nós temos uma entrevista, né? Foi fazer cirurgia no Candói. O que é isso, né? Tenor, a gente tem 1 minuto aí ainda e vamos deixar para as considerações do senhor com o ouvinte aqui da Rádio Cultura. Eu agradeço primeiro a oportunidade que vocês me deram, agradeço a todos os ouvintes de Guarapuava. Eu tenho uma história de vida, uma caminhada. Quando nós colocamos que é gente que cuida de gente, ele especifica, ele explicita a minha luta, a vida toda que eu tive de entender que além da minha vida, que hoje eu sou de classe média, ou classe média alta por conta da minha profissão, mas eu nunca esqueci de onde eu vim. O que me inspirou muito, né, foi a doutrina social da igreja, quando eu conheci a Hero Novaro, depois a 40º ano, que é esse ativismo que a gente tem que fazer para cuidar dos mais fragilizados. E eu tenho certeza que tem pessoas de classe média, o terceiro setor, que querem cuidar. Nós temos que ser modelo para o mundo, quando eu falo de economia solidária. Quando eu falo do Banco do Povo, que é para a economia solidária, mas que é também para o micro e para o pequeno empreendedor, é que nós queremos envolver todo mundo. Guarapuava não é do Antenor. Guarapuava é de todo, é do grande empresário, do pequeno, do médio, daquele que vive aqui, que ama aqui. Candidato. Só em relação ao tempo, se o senhor só quiser concluir com sua despedida, só para a gente... Muito obrigado, eu agradeço a possibilidade, um abração para todo mundo e vamos ganhar essa eleição. Agradeço também a sua compreensão em relação ao tempo. Obrigado. Obrigado, Tenor Gomes de Lima. Nosso segundo entrevistado nessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Na semana que vem vamos dar continuidade, né? Com exceção de segunda-feira, que é feriado. Exato, a gente optou até em acordo com os candidatos, representantes, né? Optou por não fazer a entrevista na segunda, que é dia de finados, e aí retomamos na terça. Na terça o convidado é o Celso Góes. Só para dar sequência, né, da semana, na quarta-feira, Janaína Naumann, na quinta, Luzia Noriller e na sexta-feira, o candidato Vitor Hugo Burco. Em cada um desses dias, o vice fala às 11h10 aqui na Cultura, como será hoje o caso do João Nickers. E dia 12 de novembro, 3 dias antes da eleição, grande debate que vai definir, né, quem será o prefeito de Guarapuava. A gente informa e você decide. Encerramos por aqui o Assunto é Notícia. Vem aí na sequência o Padre Jean Patrick com o programa Tempo Novo. Às 10 da manhã tem o Culturando e nós voltaremos na segunda-feira com mais informações. Um abraço e até lá, se Deus quiser. Cultura FM 94.